No Sincovat Entrevista de hoje, o presidente do Sindicato do Comércio Varejista Dan Ginsburg conversa com o dentista e líder educador da Soesp Odonto, Vitor Ribeiro. Confira. Bom, estamos tendo o prazer hoje de receber nos nossos estúdios aqui o Dr. Vitor, que é da Soesp. O Sincovat acabou de assinar um convênio com a Soesp. E para os nossos telespectadores, o que é a Soesp, doutor Vitor? Bom, a Soesp, eu gosto de... Nós estamos fazendo 21 anos, né? Então eu brinco que ela é uma moça que está na maioridade, né? Nós estamos aqui no Vale há 21 anos e durante esses 21 anos a gente tem uma bandeira, né? Eu como dentista, durante todo o tempo como dentista, e depois aqui no tempo que eu estou na Soesp, terminou de comprovar uma coisa, né? É que a saúde bucal, embora seja um direito do brasileiro, como muitos outros direitos do brasileiro, ele não é bem distribuído, né? O grande problema do Brasil é a distribuição, né? Embora a gente tenha uma odontologia moderna, pra você ter uma ideia, 30% dos dentistas do mundo são brasileiros, quer dizer, a quantidade não é por falta de dentista que a saúde bucal não está boa. Não está acessível a todo mundo. O problema é a acessibilidade. E o que a Soesp tem como bandeira? A socialização da odontologia. Não tem nada a ver com o PT, tá? A gente fala socialização, dá a impressão que é partido político, né? O que a gente tem de socialização é a gente criar condições para cada vez mais pessoas possam ter acesso a uma odontologia de qualidade. E a gente faz isso por meio do quê? Por meio dos planos odontológicos. Hoje um plano odontológico, o beneficiário ele vai gastar, ele vai investir menos do que uma pizza, né? A gente até brinca, né? Menos que uma pizza de meia calabresa, meia mussarela, né? E ele vai ter acesso a odontologia de qualidade, odontologia de ponta, né? Essa é a grande bandeira da Soesp, né? Esse é o que nós acreditamos e a gente está lutando por isso há 21 anos aqui no Vale, Litoral Norte. A gente está... Nossa rede nacional, né? Mas nossa grande concentração de clientes é aqui no Vale do Paraíba, né? Ele nasceu, né? Nascemos aqui, nascemos em São José dos Campos, né? Tá certo. Que nem o poeta Cassiano Ricardo, né? Nascemos em São José dos Campos. Então é uma empresa que presta assessoria, que presta serviço na área odontológica. Esse convênio com o sindicato vai proporcionar às empresas, obviamente, né, ligadas ao nosso Sindicato do Comércio, a ter um valor diferenciado, tanto para os seus empresários, donos de empresa, para os seus dependentes, como para os funcionários das empresas, não é isso, doutor Vitor? Sim. E aí é uma grande... Isso para quem é um empresário, o plano odontológico, ele é um benefício que é muito interessante de você, principalmente quem está na área do comércio, de você disponibilizar para o seu colaborador. Por quê? O comércio e a área de serviços, eu acho o seguinte, talvez sejam as duas áreas econômicas onde o capital humano, a pessoa, tem uma importância muito crucial, né? Dentro de uma loja, você não tem máquinas que nem uma... Né? Você não pode automatizar uma produção, você depende do desempenho humano, você depende do desempenho daquele seu colaborador. E se esse colaborador tiver com saúde, né? E saúde em todos os aspectos, porque a saúde bucal, a gente pensa assim, é só para não ter dor de dente, não. A pessoa que tem a saúde bucal boa, ela tem uma qualidade de vida muito boa, né? Ela tem uma vida social melhor, porque tem todos os dentes, existe uma série de benefícios de ter a saúde bucal. E especialmente para quem trabalha no comércio, que você está de frente diretamente com o cliente, você tem que ter uma aparência saudável, você tem que ter uma boca apresentável, um sorriso. O sorriso é fundamental, né? Sorriso fundamental, né? Muito fundamental. Para receber o cliente na loja, nada melhor do que um belo sorriso, né? Não aquele sorriso tiririca, né? Antes dele ser, né, o nosso deputado.
E no caso do brasileiro, ele ainda escova mal o dente, ele ainda trata mal a saúde bucal? Como é que é isso, doutor Vitor? Então, esse é um desequilíbrio que eu estava falando logo no começo, né? Quer dizer, esse é um dos desequilíbrios assim, quase desumanos, porque embora 30% dos dentistas sejam brasileiros, 30 milhões de brasileiros nunca foram ao dentista. 30 milhões? 30 milhões de brasileiros. Se você pensar em algumas doenças mais graves, por exemplo, a doença de gengiva, que é na faixa a partir dos 30 anos, 35 anos, é o que predomina, são doenças de gengiva, a doença de gengiva provoca perda de dente e tal. Nessa faixa dos 35 aos 45 anos, por exemplo, quase 80% dos brasileiros têm algum problema de gengiva. Então, embora a gente tenha uma odontologia de primeiro mundo, aqui no Brasil, temos grandes pesquisadores e tal, mas não é acessível. Quer dizer, ainda existem brasileiros que não têm condições de comprar uma escova de dente, né? Não tem condições de ir no dentista mesmo. Né? Acaba fazendo alguma coisa caseira ou não indo mesmo, né? Então não é um quadro muito agradável, né? Agora, existe esse os convênios médicos, os convênios odontológicos, a partir do ano 2000, o governo resolveu abraçar esse mercado. Então, desde o ano 2000, a gente tem uma agência reguladora, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que regulamenta isso me deu uma força muito grande, sabe por quê, né? Hoje, se uma operadora, um convênio estiver registrado na ANS, você pode ter certeza de que você pode comprar um plano dessa operadora, porque quem garante isso hoje é a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ela não deixa a coisa cair. Então isso deu, vamos dizer assim, isso foi um grande impulso para o crescimento. Só para finalizar em números, hoje 18 milhões de brasileiros possuem um plano odontológico. O crescimento desse mercado é de 17%, 18% ao ano. Então a projeção é que daqui a 5 anos 54, 55 milhões de brasileiros vão possuir o seu plano odontológico. Isso para mim, é socialização da odontologia. É importante, realmente, né? É efetivo. Com relação à SOESP, como é que está o grau de satisfação aí do usuário? O que você poderia nos falar aí, quem vier a fazer parte aí dessa grande família aí, que já já são números expressivos, né, doutor Vitor? Sim, sim. Hoje a SOESP, nós temos hoje 40 mil clientes, né, nesses 21 anos, e a gente trabalha lá para desenvolver duas coisas que a gente considera os grandes diferenciais da SOESP, né? Eu acho que isso aí é vamos dizer assim, a nossa identidade. A identidade é tratamento humanizado, né? E empatia com o cliente. Esses são os dois pilares do nosso trabalho. O resto para nós é consequência. Então a gente procura trabalhar a nossa rede de dentistas, que é uma rede grande. A gente procura conscientizar e estar apoiando eles para que eles deem ao cliente não apenas a melhor técnica, mas o atendimento humano, né? É isso que hoje as pessoas acho que querem dos profissionais de saúde, né? Ser tratado como gente, né? Seriam ouvidos, né? Seriam ouvidos. Aí entra o nosso diferencial da empatia. Quer dizer, do outro lado, o cliente também quer ser ouvido e ser compreendido, né? Então, a gente trabalha, quando a gente fala de satisfação, a gente elegeu esses dois diferenciais, né, da SOESP, justamente para trabalhar a questão da satisfação. Quer dizer, uma pessoa que é compreendida, né, é escutada e recebe um tratamento humanizado, muito dificilmente ela vai deixar de estar satisfeita com o trabalho, com o produto da gente, né? Perfeito. Bom, nós estamos muito satisfeitos com essa parceria, esperamos que dê muitos frutos. Você, empresário, que vai estar recebendo aí na sua empresa a visita de um representante da SOESP, escute o que ele tem para dizer, que eu acho que é bastante interessante. Doutor Vitor, muito obrigado pela sua presença e nós voltamos a conversar num próximo programa. Eu te agradeço, Dan. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, espectadores. E o programa de hoje termina aqui.
Assista também nossas reportagens pelo site sincovat.org.br. A gente se vê na próxima edição. Até lá!